Agora a gente conta para você que começa amanhã o Desenrola Brasil, o programa que visa renegociar dívidas de brasileiros e pode beneficiar, de acordo com estimativas do governo, 70 milhões de pessoas. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Ana Leone, ela que é especialista em comportamento financeiro. Ana, uma excelente tarde para você. Muito obrigada pela sua participação aqui na CNN. Eu já começo te perguntando como que o Brasil chegou nesse número de pessoas endividadas, né? E nessa fila tão longa, a gente tem aí quase 1.800.000 pessoas. Conta pra gente. Bom, realmente o cenário ele é bastante assustador quando a gente olha o número de pessoas endividadas e principalmente o número de pessoas inadimplentes no Brasil. A estimativa estatística é que nós somos 70 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, pessoas que perderam a capacidade de honrar com seus compromissos. Uma coisa interessante de perceber é que essas pessoas que entraram nessa situação de endividamento vem mudando um pouco o perfil dessa dívida, são pessoas que estão se endividando com coisas recorrentes de despesas domésticas, como compras de supermercado, compras de farmácia. Isso mostra, né, que diferente do que diz o senso comum, as pessoas que estão endividadas ou as pessoas que devem não são pessoas que fazem isso de propósito porque querem ou por gastos supérfluos. A gente tem percebido aí que as pessoas estão se endividando com coisas mais essenciais. E uma coisa, acho que é interessantíssima essa iniciativa do governo de ajudar essas pessoas, né, com esse programa Desenrola. A gente tem duas fases, né, desse programa que está sendo colocado aí à disposição. A expectativa, pelo menos do que eu consegui apurar, é que a gente consiga diminuir em 30 milhões o número de endividados, e acho que esse programa vem aí como uma boia, né, de salvamento para essas pessoas que estão numa situação tão complicada e estão engordando as estatísticas, como a gente pode notar, né? Ana, você me corrigiu e está certíssima. Eu me equivoquei aqui, o número então são 70 milhões de pessoas, né, endividadas nesse momento. Isso, exatamente. Perfeito. E como o Desenrola pode ajudar essas famílias e a reduzir essa quantidade, essa imensidão, né, de pessoas endividadas? E muito reflexo também, eu acredito, né, por conta da pandemia, isso também influenciou nesse número. Traz pra gente como que o Desenrola pode ajudar. Bom, o programa está dividido em basicamente duas partes, né? Uma primeira faixa que eles estão colocando à disposição, que ainda não está disponível, não é a que começa amanhã, vai contemplar aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e têm dívidas de até 5 mil reais. Então, só aí já dá para perceber o tamanho do problema. Pessoas que recebem, né, que ganham aí como renda 2.600 reais aproximadamente e estão com uma dívida de 5 mil reais. Então, essas pessoas vão poder renegociar essas dívidas e parcelar essas dívidas em até 60 meses, com uma taxa mais reduzida. A previsão é que essa etapa do programa entre no ar a partir de setembro. Amanhã, né, o que vai para o ar amanhã e o que as pessoas já podem usufruir desse programa são as pessoas com renda até 20 mil reais, e pessoas com renda de 20 mil reais e pessoas que tenham dívida com bancos. Uma coisa importante que eu acho desse programa e que a gente tem que desmistificar é que a gente não está falando de perdão de dívida, a gente está falando de uma renegociação, ou seja, uma troca. Você vai trocar uma dívida mais cara que você tem, as pessoas, a maior parte delas se endivida no cartão de crédito, que tem um juro exorbitante, pode chegar até 400%, 450% ao ano, para uma taxa mais reduzida, que é essa renegociação com as instituições financeiras. As instituições e também algumas empresas, alguns birôs de crédito até colocam, fazem feirão de limpa-nome, oferecem esse tipo de renegociação, que é muito interessante, e dessa vez é uma iniciativa do governo. Então, a partir de amanhã, as pessoas que têm renda de até 20 mil reais poderão renegociar as dívidas, apenas as dívidas bancárias, isso é uma coisa importante. Ana, alguns críticos afirmam que o programa poderia ser algo como beneficiar os inadimplentes. Qual que é a sua avaliação em torno disso? Então, não é um benefício porque as pessoas estão renegociando a dívida. Então, ninguém vai ter uma anistia da sua dívida. O que essas pessoas terão é a oportunidade de diminuir o tamanho da sua dívida.
Então, como eu citei, imagina só que você tem uma dívida de 450% de juro ao ano. Isso é uma dívida impagável. O que precisa fazer é renegociar, chegar na instituição financeira, entender a capacidade financeira que essa pessoa vai ter para renegociar isso e trocar essa dívida caríssima por uma dívida mais barata. Em geral, as instituições financeiras oferecem esse tipo de alternativa, mas depende muito da negociação, do perfil da dívida. Então, uma coisa que, quando a gente lê, né, o programa, parece que não, as pessoas vão ter perdão da dívida, principalmente porque existe lá aquela parcela de R$100 até a sua dívida de R$100. Aí muitas pessoas falam, não, então essas pessoas que devem até R$100 vão ter a dívida esquecida. Não é isso. O que elas vão ter é o nome tirado do negativo, né? Ou seja, essas pessoas terão um nome limpo e elas terão a possibilidade de ter crédito novamente. Então, nem esses R$100, nem as pessoas que ganham mais de R$20 mil, nem as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, nenhuma delas terá anistia da dívida. Vai ser uma renegociação e que é uma renegociação saudável, né? A gente está falando aí de uma taxa de juros básica que nós temos hoje na economia de 13,75. Essas pessoas vão poder ter acesso a linhas de crédito mais baratas e sair dessa situação que a gente sabe que pesa muito, né, no psicológico das pessoas, no nível de estresse. E quando as pessoas conseguem minimamente se organizar financeiramente, toda essa carga emocional ela fica um pouco mais estabilizada e as pessoas conseguem sair dessa situação. Tem gente que não consegue nem dormir, né, Ana, diante de uma situação como essa. Ana Leone, especialista em comportamento financeiro, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade de conversar com a gente nessa tarde de domingo aqui na CNN. Muito obrigada e boa negociação para todo mundo.